A paz do Senhor Jesus, graças a Deus, mais um trimestre. Hoje, oficialmente, iniciamos o quarto trimestre de 2020 e tenho certeza que será de grande bênção para as nossas vidas. Assim como aprendemos bastante no trimestre anterior, também Deus tem preparado uma porção maravilhosa para as nossas vidas, para o crescimento do conhecimento do povo de Deus. A revista Lições Bíblicas para o quarto trimestre, ela trata sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. O comentarista para o trimestre é o pastor José Gonçalves. Ele é escritor, conferencista, ele é membro da Comissão de Apologética da CGADB e também é líder da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí. A lição de número 1, os amados podem observar aí na sua revista que está com data para 5 de julho de 2020, porque previamente foi elaborada para o terceiro trimestre. Porém, a CPAD decidiu então lançar a lição, a revista que terminamos no domingo anterior, onde aprendemos sobre os princípios divinos em tempos de crise e a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual para o povo, que serviu de exemplo para os nossos dias devido a essa situação da pandemia que todo o planeta enfrentou. Por isso essa diferença na data, mas que oficialmente estaremos estudando aí dia 4 de outubro, primeiro domingo de outubro de 2020. Título da lição: O livro de Jó. O texto áureo da lição se encontra em Tiago capítulo 5, versículo 11, e assim diz o texto: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Verdade prática: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, depois Ezequiel capítulo 14, versículo 14, 19 e 20, e também Tiago 5, 11. A tradição humana se preocupa com uma pergunta que esta então é a temática principal do livro de Jó. Se Deus é bom, se Deus é justo e amoroso, por que é que ele permite um justo sofrer? Em meio a tantas lições que o livro de Jó traz para as nossas vidas, o sofrimento do justo é o tema principal. Martim Lutero considerou o livro de Jó o livro mais importante da Bíblia Sagrada, ou o maior em importância da Bíblia Sagrada. O ponto central da lição diz assim: o livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para grandes questões da vida. E ainda no final da introdução diz: é portanto uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. A lição de número 1 de cada trimestre é uma lição muito introdutória, básica. A partir da lição de número 2 nós vamos de fato aprofundar nestes 42 capítulos que completam esta obra literária. O livro de Jó tem muitos ensinamentos para as nossas vidas. É aí que nós enxergamos a misericórdia e a grandeza de Deus, que em meio ao sofrimento, o homem, o ser humano, o justo, sabendo inclinar o seu coração para a vontade de Deus, se humilhando e deixar que Deus venha agir conforme o querer dele, o ser humano vai alcançar a sua vitória. É um livro que fala muito com as nossas vidas, fala muito com a minha, com a sua vida, porque qual de nós não teve um dia mau? O dia mau para Jó aconteceu, e o dia mau pode chegar a qualquer um de nós. Então o livro de Jó é de fato o maior livro da Bíblia. Pretendemos ser o mais breve possível nessa lição introdutória, e a partir da número 2 estaremos, como já falamos, aprofundando. Tópico 1 diz autoria, local e data do livro de Jó. O autor do livro de Jó
é incerto, não se sabe ao certo. Desde Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras, estes nomes são defendidos como supostos autores do livro de Jó, mas não se sabe ao certo. Veja bem, a estrutura literária do livro de Jó vai de prosa, poesia e prosa novamente. Poesia abrange o conteúdo maior do livro. Por se tratar disso, Salomão é citado como um suposto escritor do livro de Jó, pelo seu estilo poético de escrever. Alguém sugeriu que o próprio Jó teria relatado toda a sua experiência com Deus. Jó não é um personagem fictício, não trata de uma obra fictícia. Jó de fato existiu, ainda que vivia num contexto mais árabe do que judaico. A sua fé, devotado ao Deus de Israel, impressionou o mundo da época e continua impressionando os leitores deste livro. Na leitura bíblica em classe, Ezequiel 14, versículo 14 diz: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor. Versículo 19: ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais. 20: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Jó foi uma pessoa histórica. Jó viveu de fato. Como falamos, a Bíblia comprova a existência deste homem, comparando ele, colocando ele ao lado de Noé e ao lado de Daniel. O profeta Ezequiel deixa registrada a palavra do Deus Todo-Poderoso, colocando Jó ao lado de Noé e ao lado de Daniel, como uma pessoa real, uma pessoa que existiu e era justo como estes outros dois. O apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, também deixa registrado aí no capítulo 5, versículo 11, que é o textuário dessa lição, a paciência de Jó. Ele menciona a paciência de Jó, confirmando e comprovando que Jó de fato existiu. O cenário onde ocorrem esses acontecimentos na vida de Jó é a terra de Uz, uma terra que era localizada ao sul de Edom e ao oeste do deserto da Arábia. De fato, também uma terra real. Quanto à época em que tudo aconteceu, toda a história do livro de Jó aconteceu, vemos alguns detalhes interessantes. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal. O período dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, tem muita semelhança ao texto do livro de Jó. Primeiramente, capítulo 1, versículo 5 do livro de Jó, nós notamos que Jó era o sacerdote de sua própria casa. Também assim era no tempo dos patriarcas, porque o sacerdócio levítico ainda não havia sido instituído pela lei de Moisés. Outra característica interessante no livro de Jó, que remete à ideia de que essa história havia acontecido no período dos patriarcas, é que as filhas de Jó, no capítulo 42, versículo 15, elas são incluídas na herança do pai. E já na lei de Moisés isto não era permitido, a herança ficava somente para os filhos do sexo masculino. O comentarista vai nos dizer aqui no subsídio teológico que Jó é um dos livros sapienciais e poéticos do Antigo Testamento. Sapiencial porque trata profundamente de relevantes assuntos universais da humanidade, assuntos relacionados à sabedoria. A síntese do tópico 1 diz: a autoria do livro de Jó é desconhecida, mas sua autenticidade é comprovada, bem como a realidade histórica da terra de Uz no período patriarcal. Tópico 2. Estrutura literária do livro de Jó. Já falamos que ele foi escrito em prosa e poesia.
o prólogo e o epílogo estão em prosa, e o seu conteúdo central está em poesia, ou seja, a maior parte do livro é no estilo poético. Pelo fato do estilo poético ser marcante no livro de Jó e ser a parte predominante, alguns críticos literários questionaram o fato do livro de Jó fazer parte do cânon sagrado. Mas o estilo poético deste livro não retira e não elimina a inspiração do Espírito Santo de Deus para esta obra. Você, professor da escola bíblica dominical, você que é aluno, preste atenção neste quadro que nós vamos mostrar aí agora, que está aí na lição também. O livro de Jó está aí subdividido em 5 partes. A primeira parte é o prólogo, a crise, capítulo 1 e capítulo 2. Segunda parte, diálogos entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. A busca de resposta humana. Vai desde o capítulo 3 até o capítulo 31. Terceira parte, discursos de Eliú, o começo do entendimento. Desde o capítulo 32 ao capítulo 37. Quarta parte deste livro, o Senhor responde a Jó diretamente. Capítulo 38 até o versículo 6 do capítulo 42. E a última parte, a quinta parte, é o epílogo, o fechamento ou desfecho da prova que Jó passou. Capítulo 42, versículos 7 ao 17. Sugerimos que os amados façam a leitura deste livro durante o trimestre. Aproveite para ler. Se já leu o livro de Jó, leia novamente. Você tem aí 12 semanas pela frente para concluir a leitura deste livro. Muito vai acrescentar no entendimento, e cada semana, cada lição será ainda um acréscimo do Senhor para as nossas vidas. Terceiro e último tópico da lição: natureza e mensagem do livro de Jó. Subtópico primeiro é a pergunta que durante o trimestre todinho estará presente: por que o justo sofre? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Com certeza a maioria dos que estão assistindo esse vídeo já fizeram essa pergunta. No momento de dor, no momento de prova, no momento de angústia, de alguma notícia ruim, essa pergunta já passou pela mente de vários de nós, com certeza. Mas a Bíblia tem resposta para tudo. Jó procurava essa resposta, e nós vamos enxergar essa resposta somente no desfecho da sua história. Ainda diz assim o comentarista: ao longo dos anos, tanto os teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano no contexto de Jó. A ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Nesse aspecto, ao longo de seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Talvez você esteja passando por sofrimento neste momento. Vale a pena estudar o livro de Jó, vale a pena ler e não perder nenhuma dessas lições. Deus tem um porquê em tudo que acontece na nossa vida. Deus tem um porquê. Paulo disse: em tudo dai graças, porque essa é a vontade do vosso Pai que está no céu. O subtópico de número 2 diz: existe bondade desinteressada? Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era também a tese do diabo. Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Jó era um homem agraciado com muitos bens. Segundo o que o diabo pensava, Jó só era fiel a Deus por conta dos bens que possuía. Esse era o pensamento do diabo. E Deus então aceita o desafio para provar, deixar claro para o diabo que Deus não compra o amor e a devoção de ninguém. O atrevimento do diabo de dizer que Jó tinha uma família formidável. Jó estava cercado de bens materiais, boa saúde,
muita alimentação, não lhe faltava nada, uma casa luxuosa certamente, sua fazenda, sua propriedade, seu gado, seus rebanhos. Satanás chega a insinuar que nessas condições de tanta riqueza, tanta beleza, tanta coisa boa ao redor, qualquer um pode ser devoto a Deus. Nós sabemos que não é verdade. Nós sabemos que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Quem de nós está disposto a adorar a Deus, seja na abundância ou seja na falta e na necessidade? Paulo mesmo escreve aos Filipenses dizendo: eu já aprendi ter em abundância, mas aprendi também padecer necessidades. Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. O livro mostra como Jó se comportou nessa prova. Deus, que é onisciente, sabendo quem era Jó, conhecendo a Jó, afinal o próprio Deus foi quem perguntou para Satanás: viste o meu servo Jó? Foi o próprio Deus que, Deus sabendo de tudo, Deus sabendo de que o diabo haveria de propor essa situação, então Deus não estava de maneira nenhuma arriscando a perder esse desafio. Deus conhece o interior do homem, Deus conhece a sua integridade, Deus sabe aquele que é fiel. Glória a Deus. Terceiro subtópico: pode o homem compreender Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Querido irmão, não adianta nós estarmos preocupados em entender Deus, entender a forma do Senhor Deus trabalhar, a maneira de Deus agir. O importante é nós experimentar, viver com Deus e viver para Deus. E ainda diz: viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro. Síntese do terceiro e último tópico: a principal questão do livro de Jó é o sofrimento do inocente. O livro mostra como Jó se comporta diante da prova. A conclusão nos diz: vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Queridos, como nós falamos aqui nessa breve lição introdutória, temos um trimestre cheio de ensinamentos valiosos para a nossa vida quanto ao sofrimento do justo. Não perca as próximas aulas. Certamente este vídeo, certamente essas lições vão de encontro com muitas pessoas que estão atualmente passando por grande sofrimento. Saiba que Deus, dentro do seu sofrimento, Deus tem importantes lições, não só para a sua vida, mas para todos aqueles que te cercam, todas as pessoas que estão ao seu redor. E ainda pessoas que você ainda não conhece, mas que no futuro serão alcançadas pelo testemunho de vitória do que Deus tem para realizar na sua vida. Eu anotei aqui: o sofrimento de Jó resultou em bênçãos, inclusive para seus amigos. As bênçãos vêm após o seu sofrimento, meu irmão, minha irmã. As bênçãos virão, não somente para a sua vida, mas também para os seus amigos e para os seus familiares. Deus abençoe, fique conosco aí por todo esse trimestre, na conclusão desse ano de 2020. Foi um ano difícil, mas Deus tem nos dado graça e vitória, e até aqui nos ajudou o Senhor. Antes ainda de encerrar, eu quero enviar aqui uma saudação, um forte abraço para alguns irmãos que acompanham o nosso canal e as nossas pré-aulas. Lá de Niquelândia, Goiás, nosso irmão Hamilton Pereira, que ele congrega, serve a Deus ali na Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis. Nosso muito obrigado, irmão Hamilton Pereira, que Deus continue abençoando a sua vida. Também a irmã Benedita Nunes, da cidade de Moju, no estado do Pará.
Um abraço a todos os irmãos aí do estado do Pará. A saudação aí de todos nós aqui do canal Semeando Missões para as vossas vidas. Também ali de São José do Rio Preto, São Paulo, nossa irmã Laura Carvalho. Nosso muito obrigado por acompanhar aí as lições bíblicas neste canal. Também em Epitaciolândia, no estado do Acre, a nossa irmã Maria do Carmo, serva de Deus, que também tem acompanhado junto com seus filhos. Ela nos enviou aí até uma foto, ela e os filhos assistindo às pré-aulas aqui do canal Semeando Missões. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até o próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir.